Então, muito boa noite. A gente é do curso de Negócios Digitais da FAI e é um prazer você estar aqui com a gente hoje. O meu nome é Giovana, esse é o Cauã, o Gabriel e o Daniel. E é isso. Obrigado aí pela oportunidade para a gente conversar um pouquinho mais. Acho que vai ser bem legal aí a gente se conhecer também e vocês conhecerem um pouquinho mais da Growinco também. A primeira pergunta que eu queria saber é sobre como você soube dessa empresa. Bom, Cauã, a gente começou essa trajetória em 2019. Então, na verdade, assim, eu sou formado em administração de empresas pela Universidade Federal do Paraná. Em 2019, eu estava na semana acadêmica, né? Em que vários palestrantes iriam contar sobre suas empresas, contar sobre coisas interessantes que eles já fizeram, e um deles era justamente o CEO da Growinco, o Rafael Tratikowski, que até então eu não conhecia. Nessa palestra ele comentou um pouco, né, sobre... O título da palestra era basicamente relacionado a por que eu saí da empresa que eu trabalhava para fundar o meu negócio de 9 milhões de reais. E ele comentou um pouco sobre a empresa, enfim, né, o que ele fazia, qual que era o mercado que ele buscava atingir. E bem naquela época eu estava junto com dois amigos, a gente estava criando um negócio realmente, uma empresa digital, que a gente fazia basicamente importações de produtos, enfim. E logo depois dessa palestra, a gente resolveu tomar um café na cantina e a gente encontrou com o Rafael tomando um café. E a gente começou a conversar com ele, né? Mas até então sem pretensão nenhuma. E acabei pegando o telefone do Rafael, enfim. E o meu sócio, então, ele falou comigo, vale a pena a gente conversar com ele, vai que ele pode dar uma ajuda pra gente, acho que seria bem legal. E eu mandei uma mensagem para ele, para a gente conversar um pouco, fazer uma reunião, para a gente explicar o nosso negócio para ele e ele explicar um pouco, enfim, né, entender, dar dicas para a gente. E eu acabei me aproximando bastante do Rafael. Logo depois disso, a gente fez a reunião, tudo. O negócio acabou não dando certo. A gente fez a reunião e acabei me aproximando do Rafael, como eu estava dizendo, e ele acabou me mandando uma vaga de estágio, pedindo para eu divulgar nos grupos da Federal, enfim, né, para potenciais interessados, e eu me tornei um interessado. Acabei fazendo todo o processo seletivo, perguntei se eu poderia participar, ele falou que seria um prazer, e aqui estou, né? Então você está na empresa desde o começo dela, praticamente. A empresa foi fundada oficialmente no começo de 2019, então foi em janeiro de 2019, e eu entrei em novembro de 2019. Essa semana acadêmica foi em outubro. Então, um mês depois, daí eu já estava trabalhando. Daí. E você achou que a pandemia potencializou, assim, o quanto a empresa deu certo? Ou acho que não interferiria nada? Olha, em alguns pontos, sim. Por quê? Porque, explicando um pouco do que a Growinco faz, né, então a gente cria ecossistemas de inovação entre as indústrias de bens de consumo rápido e os seus fornecedores. Esses ecossistemas de inovação são para vários pontos, né? Então, para as indústrias compartilharem as demandas que eles têm, então relacionadas ao desenvolvimento de embalagens, de ingredientes funcionais, por exemplo, novos produtos mesmos. Então, eles colocam, né, dentro da nossa plataforma, que a gente chama de briefs, então os projetos deles para que o ecossistema de fornecedores deles proponham as soluções. Então, estou precisando desenvolver uma embalagem sustentável, por exemplo, para o meu produto. Legal, então eles vão compartilhar esse projeto na plataforma de forma 100% privada, então para o seu ecossistema de fornecedores, e os fornecedores ali que forem convidados a participar desse projeto vão propor as suas soluções. E por que eu acho que a pandemia, em certos pontos, ajudou sim a desenvolver a Growinco? Porque esse processo ele pode ser feito de maneira offline. Esse processo, na maneira tradicional, as indústrias geralmente elas fazem o que a gente chama de Innovation Day. Então, são dias em que elas vão reunir ali os principais fornecedores em um dia, em um local definido, e vão passar todo o pipeline de inovação que eles têm. Então, quero desenvolver um chocolate em formato especial para o Dia dos Namorados, ou quero desenvolver uma embalagem 100% reciclável, por exemplo. E os fornecedores ali vão propor os seus projetos, eles também é uma oportunidade para eles compartilharem as suas ideias ali, aquilo que eles têm. Porém, esse processo ficou 100% inviável na pandemia, né? Por questão de aglomeração, viagens, enfim, acabaram sendo bastante restringidas, né? Então, esse processo acabou quase que sendo forçado
a ser migrado para o digital, e a nossa plataforma ajuda muito nisso, né? Então, de certa forma, sim. E não só a pandemia, né? Mas a gente tem identificado diversos problemas, né? Como a própria guerra na Ucrânia com a Rússia. Isso acabou causando uma ruptura no abastecimento dos produtos. Então, a gente tem um exemplo, né? A Mondelez, hoje, é uma das nossas clientes, e eles têm diversas fábricas na Ucrânia. E essas fábricas, elas estão inviabilizadas de produzir, muitas delas, inclusive, foram invadidas por tropas da Rússia. E o mercado, a gente não, através da nossa plataforma, a gente não só otimiza a relação com os fornecedores, mas com o que a gente chama de co-manufacturers. Esses co-manufacturers é basicamente fabricantes terceiros que vão produzir o produto daquela empresa. Então, quando você vai, por exemplo, comprar um produto, algum chocolate, e vocês vão ver ali no rótulo da embalagem escrito produzido por, e não é a mesma empresa, isso é um co-manufacturer. Então, uma linha de produção terceira que fabrica o produto com aquela marca. E, voltando para o tema da guerra, como as plantas da Mondelez, não só da Mondelez, mas diversas outras indústrias, estão inviabilizadas de produzir, o consumidor, ou ele vai correr uma ruptura do abastecimento, então, que é basicamente o produto não ser produzido mais e o não ser mais ofertado no mercado, ou a empresa ela precisa buscar por linhas de produções terceiras, de empresas terceiras em outros países, em outras regiões, para conseguir manter o consumidor abastecido. E a nossa plataforma ela ajuda nessa questão também, porque não só com fornecedores, mas com parceiros externos, com manufacturers em geral. Então, a pandemia, de certa forma, ajudou, sim, nessa questão, enfim, na otimização de toda a relação, mas, claro, né, as indústrias acabaram ali tendo um budget um pouco mais limitado, e isso acabou afetando também um pouco essa questão. Né? E pensando nisso e como os negócios digitais vêm crescendo bastante, né? Como que você definiria a proposta de valor? E pensando nisso também, qual que seria o grande diferencial aos concorrentes, né? Você já disse uma vez que a Growing não tem concorrentes direto aqui no Brasil, mas mesmo os de fora, qual que seria o diferencial e a definição da proposta de valor? Perfeito. A Growinco, na verdade, a proposta de valor é realmente essa otimização em todo o processo produtivo, o quanto vai ficar mais barato para a indústria produzir através da nossa plataforma. Por quê? Porque através da nossa plataforma a gente acaba criando um ecossistema competitivo entre os próprios fornecedores. Porque os fornecedores eles sabem que eles estão em um ambiente em que existem outros concorrentes deles ali que vão fornecer soluções parecidas, soluções ali às vezes até iguais, e o que vai acabar diferenciando é o custo, é o prazo de pagamento, enfim, é o próprio produto, né, as condições mesmo oferecidas pelo fornecedor. Então, a nossa plataforma, a proposta de valor é você acelerar muito o desenvolvimento dos produtos e também baratear. E isso de acelerar é bem legal, porque a gente tem muitos exemplos no mercado de bens de consumo rápido, né, que é alimentos, bebidas, healthcare e beauty care, muitos exemplos que demoram anos para serem desenvolvidos e alguns até que nunca conseguem ser desenvolvidos, porque você não consegue ali os fornecedores que atendam os requisitos mínimos de qualidade ou fabricantes mesmo, né, que atendam, né, os requisitos, as certificações de qualidade da empresa e segurança, por exemplo, esse processo muitas vezes leva anos. Na nossa plataforma, esse processo leva em torno de 1 mês a 1 mês e meio para a empresa ter todas as propostas, enfim, ter todas as cotações feitas pelos fornecedores. Então, eles conseguem acelerar muito o desenvolvimento dos produtos e ainda sendo mais barato, né? Tendo muito mais opções, enfim. E o nosso diferencial em relação aos potenciais concorrentes é justamente a nossa base de dados. Então, as indústrias elas já têm hoje uma base de dados própria delas, né, em que mostra a relação de cada um dos fornecedores, o que cada um consegue fornecer para ela. Porém, essa base de dados é estática, então, às vezes, até uma planilha no Excel, para vocês terem uma noção. E o mercado de bens de consumo rápido é um mercado que é extremamente dinâmico. Então, todo ano você tem fornecedores que já não existem mais, fornecedores que se juntaram com outros. Então, essa base de dados, toda vez que a indústria precisa acessar para desenvolver algum produto, para desenvolver algum fornecedor, ela está muito defasada. Então, é um retrabalho muito grande para você conseguir desenvolver novamente essa base de dados. E através da nossa plataforma, através dos nossos serviços, as nossas bases de dados elas são dinâmicas, então elas se atualizam conforme o mercado se atualiza. E isso realmente é algo único que a gente conseguiu desenvolver,
combinando mais de 40 bases de dados no mundo inteiro, combinando bases das principais certificações de qualidade no mundo inteiro também, né? Então, existem 4 principais certificadoras no padrão GFSI, que é Global Food Safety Initiative. Esse padrão GFSI foi um padrão de qualidade e segurança alimentar assinado pelas principais indústrias do mundo, em que eles falaram, ó, basicamente a gente só vai produzir os nossos produtos, seja nas nossas fábricas ou em fábricas terceiras, em linhas de produção que tenham certificações no padrão de GFSI, que é esse Global Food Initiative, Safety Initiative. E a gente consegue reunir todas as empresas de todos os lugares no mundo que tenham essas certificações e entrar em contato com elas instantaneamente. Então, esse é um diferencial muito grande, porque a gente consegue acelerar muito e também garantir o maior padrão de qualidade, né, para todos os projetos que a indústria vai desenvolver. É bem interessante isso daí que você falou, porque a primeira vez que a gente foi procurar o básico, né, sobre a empresa, até que você tinha me mandado umas mensagens explicando um pouquinho, a gente viu que basicamente ela fazia aquele B2B, né? Ela ligava os dois business e fazia aquela intermediação. Só que a definição que você tinha me dado é que era uma empresa de software. Tanto que quando você pesquisa no Google, estava dizendo lá, empresa de TI. Mas agora fica bem explicado quando você diz que claro, né, não tem tanto diferencial com vocês, porque vocês são quase únicos, né? Então, vocês provavelmente têm... Você acha até que vocês têm um monopólio disso? A gente leu um livro no primeiro bimestre que se chama De 0 a 1. E basicamente o que ele falava, como se fosse o guia da startup, assim. E ele comentava que para a sua startup ter sucesso, você precisava dominar uma porção grande de um mercado pequeno. E eu acredito que o mercado de vocês seja pequeno por vocês terem quase inventado ele, né? Ou aqui no Brasil, pelo menos. Uhum. Não, perfeito. O mercado de bens de consumo rápido, ele é um mercado que ele parece grande quando você olha de fora, mas é extremamente pequeno. Então, você vai ver, as pessoas se conhecem dentro do mercado. Então, um diretor de compras da Nestlé conhece o diretor de compras da Mondelez, já trabalhou na Mondelez, já trabalhou na PepsiCo, por exemplo. Então, é um mercado que ele, ainda que seja bastante pulverizado, ele acaba sendo bastante pequeno também. E o mercado da América Latina, ele ainda engatinha bastante, né, em relação aos mercados mais desenvolvidos, como a Europa e os Estados Unidos, principalmente naquela parte que eu falei de comanufatura, né, que é você acessar os co-manufacturers para desenvolver os seus produtos. É difícil falar em relação ao monopólio, porque existem muitas formas de você fazer o que a Growinco faz, porém de maneira offline, né? Então você até tem ali concorrentes indiretos, né, nesse mercado, muitos deles de outros países, né? Mas como a gente hoje é uma empresa global, a gente acaba às vezes enfrentando de certa forma a concorrência deles. Mas eu diria que não, nós não somos ainda um monopólio, embora seja o nosso objetivo realmente ser a referência dentro desse mercado. Então, falar de desenvolvimento de produtos, falar de comanufatura, essas pessoas que trabalham nesse mercado já pensarem imediatamente, então está no top of mind. A Growinco, nós ainda não chegamos nesse ponto, eu acredito. Então, ainda tem um caminho, né, até a gente seguir, e isso eu digo até porque o nosso foco são grandes indústrias, né, de bens de consumo rápido. Então, essas principais hoje, nós temos projetos, nós temos planos comerciais vigentes com eles. Porém, é um mercado que é extremamente pulverizado, igual eu falei. Então, a gente tem empresas familiares, indústrias familiares ali que produzem os seus produtos, e esse mercado a gente ainda não consegue atingir. Na verdade, não é o nosso foco ainda, porque a nossa plataforma ela é desenvolvida pensando nessas grandes indústrias. Então, eu não diria que a gente é um monopólio ainda, planejamos ser, no bom sentido, né? Então, ser realmente a referência dentro desse mercado, mas eu acho que a gente ainda tem um longo caminho pela frente, até pensando em expansão na própria América Latina. A gente já tem basicamente negócios em todos os países da América Latina, mas realmente nos tornando referência nesse mercado. E daí, realmente, na Europa e nos Estados Unidos, a gente ainda tem um caminho bem longo a seguir, porque são mercados extremamente fechados para indústrias de fora, principalmente. Então, são mercados em que eles realmente priorizam as indústrias locais, as empresas locais, startups ali da região. Então, nesses lugares, a gente ainda tem um longo caminho a seguir, embora já tenhamos negócios nessas regiões também, né?
Mas também é uma empresa nova, né? Se vocês forem para pensar que ela foi fundada em 2019 e ainda teve uma pandemia no meio, que tudo bem, não afetou diretamente, mas tem um grande potencial. Sim, sim, não, com certeza. Tem e planejamos, né, nos próximos anos, aí, nos próximos 5 anos, a já estar bastante difundidos nesse mercado. Mas com certeza é uma empresa que tem mostrado bastante sucesso e realmente solucionado as dores, né, desse mercado. E eu digo isso justamente porque os dois fundadores da empresa, eles trabalharam por anos e anos nesse mercado, né? Então, um deles era gerente global de compras, o outro também era diretor. Então, sentiam diretamente essas dores, né? Que era você lidar com os fornecedores, era lidar com seus projetos, buscar por economia de custos, e saíram das empresas justamente para fundar a Growinco, para resolver esses problemas. E hoje as empresas que eles trabalhavam realmente são os nossos clientes, e a gente se tornou a solução global de muitas delas. Então, a maioria dos projetos relacionados à inovação que elas desenvolvem passam pela nossa plataforma, necessariamente pela nossa plataforma, né? Se encaixa super bem numa startup, porque vocês conseguiram resolver a dor, né? Sim, sim, com certeza. Conseguiram resolver essa dor inovando, na verdade, né? Junto falando isso com o que você estava falando, que vocês querem virar referência no Brasil e expandir a Europa, quais são os planos, você diria, para, por exemplo, 10, 15, 20 anos, assim, vocês diriam? Você acha que vai estar numa posição favorável no mercado mundial, assim? Qual que é a visão de vocês? Uhum. O mercado de startups ele é bastante cercado de incertezas, né? Então é bastante Sim. difícil, cada ano acaba mudando a nossa situação, enfim, né? O próprio rumo às vezes acaba tomando outros caminhos, né? Mas com certeza o nosso foco é ser referência, não só em inovação de produtos e materiais diretos, então produtos e embalagens, né? Ingredientes e embalagens, mas na parte de comanufatura. Então, o nosso objetivo é que a nossa plataforma ela seja como um Airbnb da indústria. Então, hoje você quer ir para a praia, por exemplo, você vai comprar uma casa lá ou você vai alugar no Airbnb uma casa? É muito mais viável você alugar uma casa, né? Com Para você certeza. ficar lá uma semana, um mês que seja. A nossa plataforma é a mesma coisa. Então, por que você quer criar uma linha de produção, criar uma fábrica ali para produzir aquele produto, sendo que você às vezes nem testou no mercado ainda? Então, busca por um co-manufacturer que tem capacidade ociosa nas fábricas deles para testar esse produto no mercado, se realmente der certo, se você tiver capital de giro, aí sim investe numa planta produtiva. Mas a gente realmente, daqui 10, 15, 20 anos, talvez, a gente quer ser a referência nesse mercado, principalmente de comanufatura, que é um mercado que ainda tem muito a crescer dentro do Brasil, né? Sim, é muito legal. Eu, particularmente, claro, a gente está no primeiro período, mas eu nunca tinha nem parado para pesquisar sobre esse campo, sobre esse mercado. E, por último, basicamente, assim, a gente sabe que você não foi o fundador, mas você está lá faz muito tempo, quase desde o início, né? Como que você acha que eles... Tudo bem, eles já estavam no ramo, mas como que você acha que eles identificaram essa oportunidade única? Tipo, qual que foi o momento que deu o start da empresa? Uhum. Na verdade, foi um processo, né? Não foi um momento assim que eles falaram, nossa, realmente agora identifiquei essa dor e agora vou seguir. Durante os 10, 15 anos, né, que o Rafael ficou nesse mercado de bens de consumo rápido, trabalhando nessas indústrias, ele, como eu falei, né, ele acabava sentindo essas dores. E não só ele, mas a equipe inteira, porque para você desenvolver um produto, por exemplo, não é só um setor, só uma equipe que vai desenvolver. Envolve pesquisa e desenvolvimento, compras, marketing para fazer a pesquisa de mercado, por exemplo. Então, envolve diversos setores. E todos esses setores tinham a mesma dor. E acabaram, né, basicamente pensando juntos em uma solução ali, como que eu vou conseguir agora, como que a gente vai conseguir solucionar essa dor dentro da nossa empresa. Porém, os projetos acabaram não dando muito certo, né, internos ali, de desenvolver uma plataforma específica para isso, e o Rafael acabou, beleza, existe essa dor, é validado, foram longos processos de validação, enfim, né, para você fazer o MVP, tudo, foram longos processos. E daí, quando ele realmente já tinha validado todos esses problemas, inclusive com os próprios fornecedores, né, da indústria que ele trabalhava, enfim, né, porque os fornecedores também são nossos clientes, né, não só as indústrias. Os fornecedores têm a vantagem da plataforma de poder desenvolver muito mais negócios, não só com o seu atual cliente, podendo oferecer o seu produto, oferecer o seu serviço
para o seu atual cliente, mas para muito mais pessoas dentro desse cliente, como também para outros clientes, né? Então, digamos que um fornecedor da Mondelez pode fornecer para Kellogg's dentro da plataforma, sem problema nenhum. Então, foi validado isso, né, com os fornecedores, com a indústria mesmo, e aí sim foi o momento em que ele tomou a decisão, né, de seguir com a plataforma. E daí foi aí que ele percebeu realmente essa dor de mercado bastante forte. E realmente era uma dor tão latente dentro do mercado, uma demanda tão latente, que logo o nosso primeiro cliente foi justamente a indústria que ele trabalhava, né? E é hoje uma indústria que começou local, né? Começou somente no Brasil, e hoje é uma indústria que desenvolve negócios no mundo inteiro, né, com a gente. Então, finalizamos a entrevista. Obrigado, João, pela participação. Se quiser deixar alguma consideração final, deixar as redes sociais da Growing também para o público seguir, acompanhar e entender mais do negócio, por favor. Perfeito. Não, obrigado pelo convite. Foi um grande prazer aí conversar com você, enfim, conversar com a turma de negócios digitais. O Instagram da Growinco é @growinco mesmo, então não tem muito segredo. Mas fico à disposição para quaisquer dúvidas, enfim, se precisarem de mais alguma coisa, fico 100% à disposição. Obrigado pelo tempo de vocês. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado.